A evolução da face humana nos últimos 6 milhões de anos. O processo evolutivo é o eixo que une todos os organismos viventes no planeta Terra em torno de um único ancestral comum, um único organismo que originou toda a variedade que podemos perceber hoje em dia. A espécie humana, assim como todas as outras, também sofreu seleção natural até atingirmos o que chamamos hoje de Homo sapiens sapiens, nossa espécie. No vídeo, é possível perceber a mudança que ocorre nas faces das espécies que antecederam as nossas. A evolução é uma série de mudanças hereditárias de uma população, de uma geração para outra, onde não há necessariamente um aumento de complexidade, apenas a mudança, ainda que, de maneira geral, os organismos se tornem cada vez mais complexos. A evolução é uma teoria, um termo que para a ciência possui um peso muito diferente do que atribuímos no dia a dia. Uma hipótese é testada com o método científico. Mas o que é o método científico? Hipóteses são conjecturas, especulações, previsões sobre determinado fenômeno da natureza e como ele se comporta. Devem ser testadas, o que normalmente é realizado através de experiências. Já teorias são explicações bem fundamentadas para descrever eventos que ocorrem na natureza. Envolvem fatos, leis e hipóteses já testadas exaustivamente. E apesar de parecer uma explicação definitiva, uma teoria pode ser sim derrubada com o passar dos anos. Como teoria, a evolução é sustentada por diversas evidências, algumas serão apresentadas a seguir. Na figura é apresentada uma comparação entre os bicos dos tentilhões, aves que habitam a ilha de Galápagos. A variação na morfologia do seu bico obedece a uma pressão evolutiva que é a disponibilidade de alimento. Cada bico é adaptado para uma determinada alimentação. A figura a seguir é a anatomia comparada de embriões de diversas espécies. As semelhanças entre os embriões de determinados grupos de animais são ainda maiores do que as semelhanças encontradas nas formas adultas, o que pode ser explicado se levarmos em conta que durante o processo embrionário é esboçado o plano estrutural básico do corpo, que todos eles herdaram de um ancestral comum. Outra questão que pode ser explicada pela herança do plano estrutural básico do corpo são as estruturas homólogas, ou seja, órgãos ou estruturas que se desenvolvem de modo muito semelhante nos embriões de todos os vertebrados, possuem a mesma origem embrionária, ainda que exercendo funções diferentes, como o braço humano e a asa de uma ave, por exemplo. A figura é uma árvore da vida, uma representação gráfica da evolução e das relações de parentesco entre os organismos. Quanto mais próximos estiverem esses organismos, mais semelhantes eles serão e menos tempo evolutivo terá decorrido desde a sua diferenciação, ou seja, menos tempo terá decorrido desde que o ancestral comum se diferenciou em duas ou mais espécies. A árvore da vida, ou também chamada árvore filogenética dos primatas, está repleta de ancestrais já extintos, o que ocorre devido a um processo chamado de seleção natural. Mas o que é a seleção natural? Ou, dito de maneira mais simples, a ação da seleção natural consiste em selecionar indivíduos mais adaptados a determinada condição ecológica, eliminando aqueles desvantajosos para essa mesma condição. A expressão mais adaptado refere-se à maior probabilidade de determinado indivíduo sobreviver e deixar descendentes em determinado ambiente, não necessariamente o indivíduo mais forte, mas sim o mais apto. Cada nó na árvore filogenética representa um ancestral comum, e todas as outras espécies extintas foram varridas pela seleção natural por não serem tão aptas à sobrevivência quanto a nossa própria espécie, o Homo sapiens sapiens, a única espécie animal de primata bípede do gênero Homo ainda viva.